Bradesca. Se você for falar, é só você deixar na direção da sua boca, tá? Segura aqui e põe na direção. Nós vamos experimentar, tá? Mas hoje acho que é a pessoa. Júlio, vê se tá bom aqui, ó. Pronto aí, Júlio. Bom dia a todos. Com grande alegria estamos aqui. Hoje representando o Carlos Sanches na abertura, que ele não pôde estar presente. Como hoje é um dia de confraternização com nossos entes queridos que já estão no plano espiritual, essa reunião é uma reunião dedicada a esses nossos entes queridos, e nós vamos ter uma sequência aqui. Inicialmente eu vou fazer esse preâmbulo, depois nós vamos ter a prece da Anésia. Hoje os comentários vão estar sendo feitos pelo grupo GAEP, Grupo de Apoio Espiritual a Pessoas Enlutadas. Então a Anésia vai fazer a prece, a Fabiana vai fazer a leitura do Evangelho, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Depois nós teremos os comentários da Luciene, da Patrícia, da Jussara, do Dalve, seu Dalve. Eu vou fazer um pequeno comentário. Vamos ter a prece final da Nina, e a Jônia vai fazer o anúncio da mensagem da próxima semana. Então hoje, 2 de novembro, é um dia dedicado às pessoas que já estão no plano espiritual. Normalmente se chama dia de finados, aqueles que já findaram o seu tempo na Terra, chegaram ao fim, por isso finados. Mas para nós espíritas, que temos o entendimento da vida eterna, nós sabemos que é apenas uma transição, que termina o tempo aqui na Terra, mas continua no plano espiritual, em alguma das moradas da casa do Pai. Como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. E nesse início desse trabalho eu quero chamar a atenção para a dedicação do nosso querido Chico Xavier, que ao longo do tempo, através da sua mediunidade, trouxe o conforto para muitas pessoas que viram seus entes queridos retornarem ao plano espiritual, e muitas delas não estavam preparadas para esse afastamento temporário, para essa separação. E aí o Chico dedicou uma boa parte do seu trabalho, da sua trajetória aqui, para colocar em contato aqueles que já estão no plano espiritual com os seus entes queridos que permaneceram na Terra. E dessa forma trazer notícias de como eles se encontram lá, o que estão fazendo,
Muitos relatam que estão estudando, estão participando de algum trabalho edificante, alguns estão em tratamento ainda, se recuperando de alguma situação que levaram às sensações aqui da Terra. E nesse trabalho que prossegue com outros médiuns espalhados aí ao longo do Brasil e do mundo, a doutrina proporciona o entendimento de que a vida prossegue. É natural que a gente passe por essa sensação de perda, esse sentimento de que não vamos mais encontrar o nosso ente querido, mas aos poucos vem sendo esclarecido de que eles estão vivos e às vezes estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. E através desse trabalho de intercâmbio mediúnico, trazendo essas mensagens, traz um conforto, um alento, uma esperança, um encorajamento, um alívio para que nós prossigamos com as nossas tarefas aqui na Terra. E muitas dessas mensagens que a gente vê nos livros, os entes queridos do outro lado encorajando os seus familiares a engajarem em algum trabalho edificante, em algum trabalho assistencial, em algum trabalho ligado à criança, ligado a idoso, ligado a doente, algum trabalho que vá colocar a sua mente ocupada em atividade no bem, para que possa, assim, aliviar um pouco o sofrimento. E a gente vê também que muitos sofrem juntos conosco, porque é muito natural a gente sentir saudade, a gente chorar, a gente relembrar do ente querido nas datas marcantes, mas a doutrina nos proporciona o entendimento de que eles também passam por isso lá. E quanto mais a gente se liberta do sofrimento, mais a gente auxilia eles, para que eles também prossigam com a programação que eles têm. Porque tudo acontece conforme a vontade de Deus. Nada é por acaso. Embora para nós sempre a gente fica com aquela sensação de que poderia ter feito algo diferente, às vezes até um sentimento de culpa, que a gente não deveria ter feito determinada coisa, ou que a gente deveria ter feito alguma coisa diferente, mas tudo está conforme a vontade de Deus. Tudo acontece dentro do que está programado e sempre para o melhor. Agora, tudo isso é o lado racional. Então, a doutrina nos proporciona isso, esse entendimento e coloca a gente em contato com os nossos entes queridos. Nem todos, mas boa parte daqueles que já têm a permissão do alto conseguem ter esse contato direto pela mediunidade, ou então através do sonho. Às vezes a gente sonha, se encontra no plano espiritual. O André Luiz narra que uma senhora perdeu o filho e ela tinha mais 2 filhos. E aí, durante o sonho, ela foi levada num local onde ficam as crianças desencarnadas em recuperação, em tratamento. E é um lugar muito bonito, onde tem locais de brincadeira, locais de estudo, locais de tratamento, como se fosse uma grande colônia. E ela se encantou. E lá ela encontrou o filho, e brincava com o filho, e matou aquela saudade que era forte no coração. Quando chegou o momento de voltar, ela pergunta para o protetor que estava conduzindo a visita dela, se ela não poderia ficar lá. Falou, eu não quero voltar mais, eu quero ficar aqui com meu filho. Aí o protetor, com muita delicadeza, fala assim, olha, você tem mais 2 filhos lá. Você tem que voltar lá e cumprir com a sua responsabilidade, com o seu compromisso lá com aquelas outras 2 crianças. E se você ficasse aqui, daqui uns dias, você ia começar a incomodar, porque você ia querer ir lá visitar aqueles 2 filhos que estão lá. Então, você vai vir aqui outras vezes em desdobramento para poder encontrar com seu filho.
mas é necessário que você retorne. E eu estou fazendo um breve resumo aqui, e aí ela acaba voltando, e quando ela retorna para o corpo dela, está com aquela vibração boa, aquela energia de satisfação, e aí conta para as pessoas que sonhou com o filho, que estava feliz, né? E tem todo um desdobramento, as relações de vidas anteriores, o porquê de ter acontecido aquilo. Então tudo tem uma lógica na nossa vida. Nada acontece por acaso. É natural que nós choremos, que nós desabafemos, mas que a gente demonstre a nossa confiança em Deus, ainda que racionalmente, mesmo ainda não controlando 100% as emoções, mas pelo menos na racionalidade, a gente entender que tem uma razão de ser, que está relacionado a alguma coisa do nosso passado, alguma coisa do passado do nosso ente querido, e também o futuro de nós dois, na relação daquele que foi e daquele que ficou. Então que Jesus nos abençoe, que nós aproveitemos bem esse encontro. O Grupo GAEP, ao longo da reunião, vai ser aqui explanado o papel dele, a importância dele, por pessoas que passaram por essa provação de ver um ente querido retornar ao plano espiritual. E o grupo está aí apoiando aqueles que precisam desse apoio, desse amparo. Então, ao longo dessa reunião, os companheiros que são membros do grupo vão estar aqui explanando sobre ele. E que todos nós vibremos positivamente, entendendo que hoje é um dia de festa no plano espiritual. É um dia em que os entes queridos que estão lá têm a permissão de virem à Terra rever os seus entes queridos. Muitos deles, às vezes, só são lembrados no dia de hoje. Que aí as pessoas, hoje é dia de finados, então vou lá visitar o túmulo do fulano. Passo o ano todo, às vezes, sem ter essa lembrança, mas no dia de finados eles são lembrados. Muitos passam, o ano todo lembrando e às vezes até chorando, mas quando a gente pensa naqueles que estão lá, para eles é uma grande festa. Estarem aqui, poder abraçar, poder sentir essa vibração, essa energia dos seus entes queridos. Então que Deus abençoe a todos eles, que seja realmente um dia de alegria e de felicidade. Agora eu vou chamar então a Anésia para fazer a prece. É um momento muito especial para todos nós, do Grupo GAEP, para aqueles que estão conosco nesta manhã, os nossos entes queridos, que recebam todo o nosso amor, a nossa gratidão e agradecer principalmente a Jesus, porque nos deu a oportunidade de convivermos com o marido querido, com o filho amado, com a filha, com a mãe, com o pai, enfim, Senhor Jesus. Quando o Senhor nos une como família, o Senhor também já sabe que entre todas as nossas festas e alegrias, enquanto estamos encarnados, um dia vai faltar alguém. Esse alguém pode ser nosso filho, nossa filha, nossa mãe, nosso pai, nosso companheiro, um primo, um amigo, enfim, Senhor. Nós somos alternados entre tristeza, entre ausência, entre paz e consolação. Nós somos, Senhor, chamados a refletir o verdadeiro amor por Ti, Senhor Jesus. São nesse momento, meu Mestre, que nós nos dobramos diante de Ti, a suplicar misericórdia, a suplicar fortalecimento na nossa fé e em nossa sabedoria, para compreendermos a ausência física daqueles que tanto amamos. Que neste momento, Senhor Jesus, nós te suplicamos as tuas bênçãos, o teu amparo, o teu conforto sobre todos nós, independente de sermos enlutados, desesperados, cansados, mas também
Abençoa, Senhor, aqueles que ainda irão passar por esse momento de dor. Nós sabemos, Mestre Jesus, que não é fácil convivermos com a dor, mas é muito fácil, Senhor Jesus, sentir o Teu amor através de uma prece, através do companheiro que nos abraça, através desse grupo que nos acolhe. O Senhor sempre coloca anjos especiais para nos abraçar, para aliviar, para compreender, para ajudar-nos a carregar a dor que aos poucos vão se dissolvendo, as dores físicas, as dores morais, vão se desfazendo quando nós nos abraçamos e dizemos: Senhor, muito obrigada, e gratos estamos todos nós por estarmos aqui hoje para lhe dizer que estamos felizes com esse encontro contigo, Jesus, encontro com os nossos entes queridos, encontro com aqueles que nós amamos e vamos continuar amando e recebendo todos aqueles que se aproximarem de nós. Que assim seja, Senhor. Bom dia. Nós vamos ler então um trecho do Evangelho de Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica entre esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que já viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se perscrutáveis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, partem coração de mãe e fazem, antes do tempo, branquear o cabelo dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças querei falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna?
sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os aflige, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Agora, vamos ler um trecho do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, psicografia de Antônio Baduy Filho, relacionado a essa lição. É a porta. Observe que à sua volta tudo se transforma. Murcha a flor, surge o fruto. Acaba o fruto, surge a semente. Finda a semente, surge a planta. Cresce a planta, surge a árvore. Perece a árvore, surge a madeira. Cai a madeira, surge a tora. Seca a tora, surge a lenha. Arde a lenha, surge o fogo. Cessa o fogo, surge a brasa. Some a brasa, surge o carvão. A passagem para o mundo espiritual é também uma simples transformação. Morre o corpo, surge a alma. E o túmulo é apenas a porta para a imortalidade. Aceitação. A doença é difícil, mas você se cura. A situação é crítica, mas você resolve. O trabalho é duro, mas você realiza. O objetivo é árduo, mas você alcança. A viagem é longa, mas você chega. A aflição é cruel, mas você supera. O acidente é grave, mas você escapa. A travessia é árdua, mas você consegue. A barreira é grande, mas você transpõe. A prova é rude, mas você vence. Em todas estas circunstâncias, você agradece a ajuda da bondade divina. Contudo, se os acontecimentos são desfavoráveis, revolta-se contra os desígnios do alto, sinalizando que, em seu entendimento, a vontade de Deus só é justa quando está de acordo com os seus desejos. Obrigado.
dia a todos. A lição do Evangelho é uma bênção que nós podemos ter, principalmente nesse dia de hoje, 2 de novembro, dedicado a finados. Sabemos que nem todos têm acesso a essa maravilha. Graças a Deus temos uma diversidade de religiões, e devemos respeitar cada uma delas. E cada uma tem a sua intenção dessa questão do consolo, do apoio, do auxílio às pessoas que perdem seus entes queridos. Sabemos que na doutrina espírita, principalmente no Evangelho, hoje em especial, essa lição de perda de pessoas queridas, sabemos que a doutrina ela nos explica melhor, ela nos dá respostas de muitas perguntas que às vezes passamos um tempo enorme perguntando e não vem. E eu digo isso com muita propriedade porque passei por essa experiência, que venho de um berço católico e depois que minha filha desencarnou, eu percebi que eu tinha muitas perguntas e as respostas não vinham. Vinham de outra maneira, E que eu agradeço muito a essa igreja que me carregou no colo na época. Mas eu queria mais. Eu tinha essa ansiedade, essa necessidade de entender um pouco mais. Porque me ficava sempre aquela impressão de que havia um Deus cruel, que ele te dá um filho, te dá a alegria de ter o filho, um casamento harmonioso, perfeito, E, de repente, Deus dá uma doença e, do nada, abruptamente, leva esta filha. Então, eu pensava, tem que existir algo mais. Não pode ser simplesmente porque Deus cria um anjo ao lado dele. Mais um anjo ao lado dele, que é o que normalmente a gente ouve, principalmente nos velórios, que quando você está lá, você ouve muito isso. Seja forte, Deus levou a sua filha, o seu filho, o seu marido, porque ele precisava de um anjo ao lado dele. Então, eu sempre ficava com isso na minha cabeça. Tem que existir algo mais. E a partir daí, eu comecei a fazer leituras e um dos primeiros livros que eu comprei foi realmente o Evangelho, segundo o Espiritismo, e através de pessoas espíritas da família que foram me auxiliando. Ninguém nunca me intimou, ninguém nunca me impôs. É a doutrina espírita que é a melhor, que é isso, que é aquilo. Não, graças a Deus não. Acho que por isso que eu trilhei um caminho tão serenamente. Tenho muito pouco tempo na doutrina espírita, mas eu me sinto muito gratificada, porque sei que nada é por acaso. Então, nessa questão de perda de pessoas amadas, eu me refiro porque, no meu caso, foi uma filha, que desencarnou. Mas a gente sabe que a minha dor, a dor de pais que perderam filhos, não podemos dizer que seja maior que um esposo que perdeu uma esposa querida, ou vice-versa, uma mãe que desencarnou. Então, cada um sente a dor que lhe é peculiar. Cada um tem a sua maneira de expressar e de sentir essa dor. Então, não podemos menosprezar e dizer, não, somente a dor da perda de um filho é que é a maior de todas. Para nós, pais, ela é a maior, mas não podemos menosprezar as demais, porque cada um sabe, como diz a música, cada um sabe a dor que leva no peito, a intensidade e a imensidão dessa dor. E aí, então, logo depois dessa minha preparação, eu fiquei algum tempo fazendo um laboratório e participando do Centro Espírita, do Recanto da Prece. Eu ia comumente nas reuniões, às terças-feiras, e
depois de um tempo, acho que uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, começou a despertar uma necessidade de levar adiante as experiências que eu vinha passando nesse tempo sem a minha filha. Devo dizer que o nome dela é Luane. Então, sem a Luane, né? E eu achava que eu deveria passar à frente, ao invés de eu ficar simplesmente retraída e somente em minha casa ou no centro, somente lendo e ali remoendo tudo aquilo. Eu precisava fazer mais adiante. E foi que em uma das reuniões, inclusive aqui, num sábado, veio participar uma outra mãe, que o filho também tinha desencarnado. E depois de 1 ano ela chegou para mim e falou: eu queria tanto passar adiante isso que a gente vem aprendendo aqui no centro. Eu falei, nossa, que coincidência, é justamente o que eu queria fazer. Então, juntas, resolvemos criar um grupo de apoio. Claro que não foi assim da noite para o dia, né? Porque a gente não faz essas coisas da noite para o dia. Você pode ter um pensamento relâmpago, mas as obras, os atos, têm que ser muito bem pensados e ponderados para a gente seguir. Então, chamamos a Beth e o Carlos, né, e colocamos essa nossa vontade, esse nosso desejo, né, de criar um grupo de apoio. Gentilmente, eles nos cederam a sala, né, para fazermos o grupo, só que ficamos 1 ano ainda em estudo, porque achamos que seria muito prematuro de nossa parte, né, dizer, já estou preparada, já estamos preparados para acolher outras pessoas. Será que estávamos mesmo naquela época, né? Porque a nossa dor ainda era recente. 3, 4 anos, da outra minha amiga, era menos tempo ainda. A gente podia ser isso aí, assim, vamos dizer, algo relâmpago que talvez pudéssemos até nos arrepender. Então, durante 1 ano, nós fizemos estudos, fizemos pesquisas e, dentro desse tempo, fomos convidando outras pessoas para participar do grupo, que carinhosamente a gente chama de pilares. São os pilares do GAEP, porque quando falta 1, 2, sabemos que o GAEP ele continua a caminhada porque tem os pilares para dar esse segmento. Né? E depois desse 1 ano, aí sim, abrimos as portas, aqui mesmo nessa sala, para que outras pessoas nos procurassem e viessem em busca desse apoio, desse auxílio. Não pensem vocês que nós, do GAEP, já estamos 100% preparados e que não sentimos mais nada dessa dor avassaladora. Não, porque isso é que faz a diferença. Estamos sempre em círculo porque trocamos experiências. Não somos mais nem menos. Não chegamos com a prepotência de dizer, eu vou ensinar você como lidar com a sua dor. Eu vou passar a receita mágica para você, como que você vai fazer para arrancar esse sofrimento do seu peito. Não fazemos isso. Apenas contamos as nossas experiências e como elas vêm dando certo ao decorrer dos anos. E foi aí que muitas pessoas vieram. E, a princípio, o GAEP era para ser somente um grupo de apoio aos pais enlutados. Só que, logo em seguida, vimos que era um egoísmo de nossa parte, que começaram a nos procurar outras pessoas enlutadas. Aquelas que perderam maridos, mães, pais. Então, falamos que não podemos fazer isso. O GAEP está aberto a todos que querem esse apoio, que querem lidar e administrar essa dor do luto. Então, aqui eu mostro para vocês, né, antigamente nós tínhamos um outro, como está o Ismael ali na camiseta, né, mas mudamos para essa aqui, que vocês podem ver que são 2 mãos, amparando, né, vocês percebem que aqui tem uma cabeça, amparando, e o coração no centro. Então, isso significa apoio, mãos que apoiam a quem chega, né? E o coração que é o centro. O GAEP ele é um grupo de apoio espiritual às pessoas enlutadas.
e carinhosamente nós dizemos que é um grupo de amigos em permanente evolução. Né? Porque somos isso. Quem vem chegando, a gente vai se tornando uma família. Amigos, família. Porque precisamos uns dos outros. Como eu disse, ninguém sabe mais do que o outro. E aquele que chega nessa dor dilacerante, ele precisa ter essa acolhida, né? Essa acolhida de quem já passou. Porque eu tiro por mim. Se eu vou, o GAEP é praticamente um AA, né? Outros grupos que têm esse apoio, né? Então eu tiro por mim. Se eu vou num grupo que eu vou em busca de um apoio, eu não quero chegar lá e ter somente estudos, leituras e pessoas dizendo, olha, você vai fazer assim, assim, e você volta na semana que vem que nós vamos fazer isso e isso com você. Não. Nós queremos o passo a passo, participar juntos dessa terapia do luto que dissemos. Então, dentre, é claro, do grupo que quando chega você fica à vontade para expor a sua dor, para falar o que quiser, nós temos as reuniões que são realizadas aos sábados, de 9h30 às 11 horas, ali na salinha de trás. Antes era aqui, ficamos um pouquinho, né, às vezes a música atrapalha um pouquinho, então fomos para lá, naquela salinha ali ao lado, que ela abafa um pouquinho o som, né, da música. Todos os sábados estamos aqui às 9h30 da manhã, logo após que termina essa primeira reunião, né? Os objetivos do GAEP: acolher e apoiar pessoas enlutadas em variadas situações de perda, oferecer atividades terapêuticas aos enlutados e estudar e pesquisar temas ligados ao luto. Estamos sempre pesquisando, sempre, sempre, além do que podemos dizer, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas a gente precisa estar sempre pesquisando, analisando, né? E a internet está aí para isso, né? Então a nossa metodologia a gente começa com uma leitura, um breve comentário do Evangelho ou um outro livro, fazemos uma oração inicial e depois a acolhida a quem chega. Se são pessoas novas, né, que vieram pela primeira vez, é claro que vai ter um tempo maior, um tempo mais disponível para essa pessoa, até ela expor. E às vezes a pessoa vem, mas não quer falar nada. Ela diz, hoje não quero dizer nada. E a gente respeita, ninguém obriga ninguém a falar. E numa outra oportunidade ela volta, ela retorna, e aí sim ela vai se abrindo. E aí sim, aí temos os comentários e reflexões sobre os passos do luto. O que são esses passos? Nós estruturamos o GAEP com esses 15 passos. Aliás, temos 16, ainda falta colocar o 16º ali por último. E quais são esses passos? A minha história. Será que vou ficar curado? Posso sofrer e demonstrar esse sofrimento? Sinto-me muito mal. Por quê? Estou zangada com ele ou ela. O culpado sou eu? Como tomar conta de mim? As pessoas que ajudam e as que atrapalham no meu processo de luto. Há coisas que tenho que fazer. A busca de um sentido para a perda. O perdão à pessoa que partiu, a retomada daquilo que emprestei, como lidar com os que ficaram, o que acontece com o casamento, onde e como está o meu ente querido. E a 16ª, que em breve também estará ali, como lidar com as datas especiais, como a de hoje, por exemplo. Né? Então, as datas especiais são o aniversário do desencarnado, o Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, Natal, Ano Novo, né? Como lidar com essas datas. Aí, cada sábado, a gente comenta um passo. Então, por exemplo, esse sábado, hoje, seria o número 5. Estou zangada com ele e ela. Então, comentamos somente esse passo. E no sábado que vem, vamos mantendo a sequência. O GAEP está há 6 anos, né, aqui,
Graças a Deus, graças à espiritualidade, porque a gente sabe que o GAEP ele não é daqui para cima, ele é de cima para baixo, porque há um outro GAEP também, né, que nos dá essas intuições, essas informações, e acreditamos nisso. Então, esses passos são necessários para que a gente tenha também esse segmento, né, nas reuniões. E, além disso, nós temos a participação de uma psicóloga a cada 15 dias, que é a Jussara, que ela nos dá essa visão na área da psicologia. Como que a gente caminha lado a lado com o sentimento aqui dentro e com a psicologia, na terapia do luto. Então, ela nos dá essa palavra e esse apoio também. Não é uma consulta, né? Não é uma consulta, é simplesmente a visão da psicologia no luto, que não é muito diferente também do que a gente sente, né? E temos também, esse aqui é uma outra terapia, um caderninho. Quando a pessoa começa a vir e a gente vê que ela vai continuar frequentemente vindo às reuniões, nós oferecemos um caderno para ela. O que ela vai fazer? Ela vai escrever neste caderno o que ela tem sentido. Ou naquela semana, ou naquele dia, ou naquele mês, como que foi, como que ela está. Um diário, vamos dizer, né? Um diário aos sábados, porque este caderno ele fica aqui. Ele não volta, não vai com ela para casa. Ele fica aqui. No próximo sábado ela retorna, abre novamente o seu caderninho e vai ali relatar o que ela está sentindo. E é interessante que depois, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, você abre o seu caderno e vai olhar lá nas primeiras páginas e você vai ver a sua evolução na terapia do luto. Temos pessoas que estão conosco desde o início do GAEP, como é o caso da Bila, né, o seu Cleide, a Nésia chegou um pouquinho depois, né, com o Gabriel. Então, temos pessoas que estão desde o início e que até hoje escrevem no caderninho. Então, ela está fazendo praticamente um livro já com o seu caderno, né? E aí, então, logo depois, nós também distribuímos mensagens, a gente sugere livros, filmes, e depois de tudo fazemos o encerramento com a prece e temos, como a Fabiana fala, o abraço-terapia. Esse é o abraço forte que damos em cada um, ninguém sai sem o nosso abraço. Porque, como eu disse inicialmente, ficamos sempre em círculo, que significa a acolhida. E quando encerra a reunião, nós necessitamos deste abraço. Ali a gente coloca obrigada ou preciso de você, né? Porque a gente precisa disso, de dizer eu preciso de apoio, eu preciso, tem que ter essa humildade. Porque às vezes a gente acha que tem forças e que não vai precisar de ninguém para lidar com as situações. E não é. Dependendo da situação, nós não temos essa força que imaginamos. A gente precisa, sim, de apoio, mesmo que não seja o GAEP. Precisamos de uma religião, de uma doutrina, precisamos da família, dos amigos. E sabemos que muitas pessoas não têm nada disso. Não têm família, não têm amigos, não têm aonde recorrer, não têm aonde se apoiar. E, às vezes, não vão em busca também, né? Preferem ficar ali se lamentando. Eu li uma vez uma frase muito interessante, que cada lamento, cada desespero seu em relação ao ente querido, você está enterrando a pessoa todos os dias. E é isso mesmo, porque a gente, é como se você formulasse novamente o velório, todo aquele ritual, né? E você enterra a pessoa querida a cada dia. A não ser que com essa dor você resolva administrar e fazer algo para seguir adiante, com um trabalho como esse, um grupo de apoio, como outras casas que estão aí, lidar com crianças, com creche, enfim, cada um vai saber o que fazer. Eu agradeço a oportunidade de todos, agradeço primeiro a Deus, a espiritualidade por estar aqui e colocamos o nosso GAEP à disposição de todos e que esse dia de hoje, finados, não seja de tristeza, saudade sim. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos.
Meu nome é Patrícia, né? Fui acolhida neste grupo GAEP também com muito carinho, com muito amor, há 1 ano atrás, 1 ano e 3 meses, quando minha mãe desencarnou. E de lá para cá tenho participado, sentido esse abraço fraterno que a nossa amiga comentou, realmente ele existe. Nesse grupo nós lemos o Evangelho, comentamos o Evangelho e trazemos essa leitura para o momento que nós estamos vivendo de luto, de separação, de tristeza, muitas vezes, e até incompreensão, porque é difícil aceitar a separação, né? No meu caso foi da minha mãe, naturalmente ela era 20 anos mais velha do que eu, mas não menos triste, porque tínhamos a convivência, tínhamos nossos hábitos, né? Então o GAEP tem sido um grupo muito importante na minha vida. E como estou sendo auxiliada neste grupo, também busco auxiliar aos que chegam, abraçando, confraternizando, né? Envolvendo, demonstrando como é importante este grupo. Todos aqueles que chegam fragilizados, chegam buscando, né, um carinho, um entendimento, principalmente, que é o que a doutrina nos dá, né, entendimento, porque seria cômodo, talvez, ficar em casa chorando, né? Só que isso é muito triste, né? E nós somos pessoas fadadas ao encontro, né? À conciliação, ao entendimento. E a doutrina, maravilhosa doutrina, nos dá esse entendimento, porque ela nos explica, né? Como o Haroldo Dutra Dias nos fala, nós vivemos no mundo das formas. E no mundo das formas, ou algo já morreu, ou um dia morrerá, né? Então, nós buscando esse entendimento, nós prosseguimos, entendendo também que existem as pessoas que perdem entes queridos bastante jovens, né? Causando mais incompreensão e talvez até vamos dizer assim, uma surpresa, né? Porque para as pessoas mais novas que chegam nas nossas famílias, são os filtros amorosos, né? Sempre trazem uma mensagem de amor, de carinho e de renovação, não é verdade? Então, os filhos para nós são essas mensagens de renovação no nosso coração. Então, nós não entendemos quando eles nos são tirados abruptamente, né? A gente acha que é abruptamente porque a gente realmente tem aquele sonho para a vida deles. Só que a gente esquece que esse sonho é um sonho na matéria. Um dia ele vai se formar, vai se casar, e nos esquecemos que esse espírito ele é antigo. Ele já viveu muitas vidas. Ele já reencarnou várias existências. E hoje Deus nos concede a oportunidade de sermos os pais, as mães dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, né? E eles têm os próprios planos deles. Jesus, Deus, tem os planos para eles, que nem sempre são os nossos. Então, eles não são ceifados, na verdade, para continuar a sua existência lá na pátria espiritual, né? Lá eles vão continuar estudando, vão se formar, vão se casar, vão continuar vivendo e se desenvolvendo. E quem nos diz isso é a doutrina nos consola o coração nessas perdas, né? Então, tem uma historinha que Joana de Ângeles nos conta, onde uma família viajava e durante o trajeto o carro se chocou com um poço de gasolina. Alguma das superfícies do poço de gasolina, os pais foram expulsos para fora do carro e as crianças ficaram dentro do carro. E vieram a óbito, né, na matéria, para despertar no mundo espiritual. Os pais foram para o hospital e as crianças também foram para um hospital, foram recebidas pelos avós e pelos tios. E perguntaram para os tios: onde estão os meus pais, né? A gente quer ver os pais, a mãe, o pai, né? Para buscar esse consolo, né? Que só os pais às vezes nos dão. E
eles falaram, olha, agora quem vai visitar os pais são vocês, porque vocês estão numa situação, né, nós estamos vivendo uma situação onde você está aqui com vovó, com vovô, com o titio, que você não via há muito tempo, então você veio para esse outro lado da vida, né, que era a menina mais velha. Mas vocês podem visitar os pais. E assim foi feito. Eles foram visitar os pais. Chegando lá, o pai estava internado e a mãe estava sobre a cama, deitada sobre o pai, chorando muito e pensando em suicídio, né? Então, para nós vermos que esse intercâmbio ele é maravilhoso, porque essa filha, ela também se deitou sobre a mãe e foi falando ao ouvido dessa mãe, né, mensagens de esperança, porque ninguém sobrevive sem esperança. Do dia de amanhã, que será melhor que o dia de hoje, né, que Deus nos reserva dias melhores a cada dia, a cada momento, para que ela não se suicidasse, porque senão a separação seria ainda muito maior, né? E a mãe foi então se acalmando, né, com aquelas vibrações que ela foi sendo envolvida pela filha, e naturalmente não veio a suicidar-se. Então essa história é para ilustrar que o amor do Pai, o amor divino, o amor de Deus, é maravilhoso. Ele nos concede todas as bênçãos que nos estão reservadas, desde que nós estejamos prontos para ouvir essas bênçãos, para ouvir este acalento, esse conforto. Se nós estamos nos sentindo sozinhos, tristes, abandonados, por um motivo ou por outro, até mesmo por uma morte de alguém que há tanto amamos, então o que nos cabe? Buscar esse Pai de misericórdia, né? Nas nossas orações, entregar o coração a Ele realmente, buscando, suplicando esse entendimento, essa compreensão. E o nosso grupo de apoio espiritual nos faz nos abraça, nos acalenta, né? Desde o início do momento que chegamos, né, sempre com saudade dos amigos, abraçando, até o momento do estudo, onde relatamos nossos problemas, nossas necessidades, durante a semana, como é que nós andamos com aquela perda, o que nós aprendemos durante a semana. Então, é um grupo de crescimento. E todos estão convidados a participarem, porque, como foi dito pelo Haroldo, né, quem nunca perdeu, um dia perderá, porque essa é a única fatalidade da vida material, é a perda material, realmente, daquele ser que amamos. Mas o amor une a todos. É o único sentimento, o maior sentimento, o mais importante sentimento no mundo, que é o amor. Porque ele nos une tanto aqui quanto lá. Então, se eles estão lá e nós estamos aqui, o nosso amor nos une, né? A nossa fé, a esperança do encontro, né? Como a Lu falou, o meu caderninho, né, já faz 1 ano, eu escrevo todos os sábados. Eu adoro escrever cartas para minha mãe, porque eu falo assim, a gente quer muito receber uma carta e uma mensagem, mas ela também quer receber, porque ela é diferente de mim. Então, ela também quer receber, eu penso assim, então eu escrevo para ela toda semana, porque é a oportunidade que nós temos, e desenho, mando flores, ela gostava muito de flores, para quê? Com a finalidade assim, de fortalecimento mesmo, né? Da vontade dela prosseguir lá, assim como eu tenho que prosseguir aqui, ela também tem que prosseguir lá. Certo? Então, essa é a nossa mensagem, deixando também esse convite para que você venha para o GAEP. Venha participar também conosco, né? Ser abraçado, né? Ser confortado por esse grupo maravilhoso que é o GAEP. Que assim seja. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar da psicologia e a morte, que é um momento da vida, como a Paty disse, nós não temos como
passar por essa evitação, né? Impedir ou se preparar para que isso não aconteça. E nem se preparar para esse momento, porque esse momento vai chegar e sempre todos nós nunca estaremos prontos e nos sentimos preparados, mesmo sabendo que um momento nosso vai acontecer. Então, ao deparar com a morte, posteriormente, o luto, sempre existem as perguntas: o que fazer com essa dor? Como lidar com essa raiva, né? A raiva de perder uma pessoa querida, uma pessoa importante, a dor que você não sabe administrar, não sabe como lidar com esse sentimento tão dolorido, tão sentido. A morte é um mistério que gera o medo do desconhecido, porque a morte é um desconhecido. O significado de morte varia em diferentes civilizações, culturas, religiões, principalmente no tipo de morte, que pode acarretar em muitas dores físicas, emocionais, psicológicas, podendo desencadear ou gerar uma sensação de fragilidade. Não só para quem está morrendo, mas também para os familiares e amigos. Essa dor, essa emoção, essa sensação de fragilidade, que você fica, aquele sentimento de que não tem o chão, perdi o chão, perdi as minhas referências, né? Naquele momento você se sente realmente isolado. A forma com que a morte ocorre, inesperada ou degenerativa, influencia diretamente na maneira como o enlutado encara esse luto, seja na intensidade ou na duração dos sintomas. O luto antecipatório propicia sintomas de raiva, de depressão, de ajuste de papéis familiares e são facilitadores da vivência do luto. Esses papéis familiares é aquela sensação de que o que eu vou fazer agora? Como que eu vou reestruturar essa família? Né? Se você perde o pai, a mãe, que é o esteio de uma casa, né? Como que eu vou conduzir essa família? Os pais que perdem os filhos também se sentem nesse momento de refazer, de ver essa família como que vai ser. Lembrar que tem outros filhos, lembrar que tem pessoas que estão aqui presentes na vida dele que também precisa dele. Só que a dor é tão intensa que naquele momento ele não pensa, não sente como lidar com tudo isso. Os sentimentos de incapacidade, de vulnerabilidade, são os preditores das dificuldades intrínsecas dessa perda. Dentre as dificuldades, é importante apontar o quão difícil se torna a aceitação, a fase da readaptação em preencher o vazio que a pessoa querida deixou. Para a efetivação do luto, temos 5 estágios: a negação e o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. A negação e o isolamento serve como um mecanismo de defesa temporário. É aquele logo após a perda, né? A raiva já vem subsequente, porque a raiva é aquele sentimento de que por que aconteceu isso comigo? Por que tinha que ser comigo? Que raiva! Tenho até raiva do pai, né? Que pai é esse que nos tira uma pessoa tão importante no momento desse? Eu sinto muita raiva. E essa raiva eu não sei nem como lidar, nem como administrar no momento desse. Então, essa é a segunda fase. A barganha é uma tentativa de negociar ou adiar os temores diante da situação. Geralmente, esses acordos e promessas são direcionados a Deus e mesmo aos profissionais da saúde que os acompanham. Eu quero achar uma troca, eu quero barganhar esse meu sentimento, essa minha perda. E eu vou buscar isso com alguém, nem que seja com Deus. A depressão é dividida em preparatória e reativa.
Reativa ocorre quando surgem outras perdas devido à perda por morte. Por exemplo, com a morte, eu me sinto insegura, eu me sinto incapaz, eu perdi o chão. Consequentemente, eu vou ter umas consequências positivas nem sempre, na maioria das vezes negativas. Então, essas perdas podem gerar uma perda de emprego, uma perda de um amigo, uma perda de alguma coisa muito importante para você. Porque é uma reação imediata. A reação preparatória é o momento em que a aceitação está mais próxima. É quando as pessoas ficam quietas, repensando e processando o que a vida fez com ela e o que elas fizeram da vida dela. Né? É o momento de você avaliar a sua própria vida, avaliar os seus sentimentos, avaliar aquela situação que você está vivendo. Aqui também acontecem os porquês, né? Onde eu vou focar muito, muito intensamente no que eu fiz da minha vida. A aceitação. Quando as pessoas encontram-se mais serenas frente ao fato de morrer, conseguem expressar de forma mais clara sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam. Essa é a última fase, é a quinta fase, né? Da aceitação, de eu aprender a lidar com esse luto, com essa perda. Eu pego o exemplo da Lu. Né, o momento da vida dela, quando ela saiu nessa busca e montou e criou o GAEP. Não que ela aprendeu a lidar e aceitar com aquele momento dela e descobriu que ela poderia fazer alguma coisa a mais por um outro, que também estava passando por todos esses processos. Esses estágios podem ocorrer, mas com um bom tratamento psicológico, grupos de apoio, medicamentos, às vezes é impossível você superar esse processo do luto sem o medicamento. Por mais, a gente vê muitas pessoas resistentes a esse tipo de ajuda, mas em alguns casos é inevitável. E a medicação, ela ajuda muito. Você faz um conjunto, medicação, uma boa terapia, um grupo de apoio, né? Você vai encontrar e se reencontrar nesse seu equilíbrio de vida. Na psicoterapia breve, eu me refiro aqui à cognitiva comportamental. A situação de crises e mudanças drásticas provocadas pela perda vai se trabalhar e a readaptação rápida e complexa para a obtenção de alívio dos sintomas, da restauração no funcionamento do indivíduo. O que seria isso? Seria aquele acompanhamento onde você vai se reencontrar, se situar dentro do seu momento de luto, onde você vai começar a perceber e a entender esse processo que você está vivendo. Né? Esse momento seu de que, às vezes, você acaba se entrega a uma depressão, se isola em casa ou em algum lugar e acha que o mundo acabou. Mas a sua vida continua e, com certeza, a maioria das vezes, a maioria das pessoas que passam por isso, elas têm alguém. Né? Tem alguém que se preocupa com ela, tem alguém que precisa dela e tem alguém que vai dar esse apoio e vai ajudar. E a terapia, ela ajuda você a perceber, a se enxergar e enxergar essas pessoas que estão à sua volta. Isso é uma coisa que demora um pouco para você buscar, né? Porque aceitar, eu vou num psicólogo, eu vou num psiquiatra, eu vou tomar uma medicação, eu estou louco? Né? Não, é o momento que você está precisando de um apoio também de profissionais qualificados. Um ponto essencial é que possa transmitir confiança e apoio, que será acolhido e não estará sozinho. Ele vai perceber isso. Né? Ele vai perceber que existem pessoas preocupadas com ele, querendo que ele resgate essa identidade dele, que ele prossiga, né?
A terapia tem como objetivo ajudar o paciente na resolução de conflitos existentes, a separação, facilitando a superação das etapas do luto para elaborar a perda. Para isso, é importante levar em conta outras perdas vividas pelo paciente, né? Às vezes, não é só a perda, o luto, a perda de uma pessoa que naquele momento te fragilizou, né? Existem tantas perdas que interferem na vida da gente também, e às vezes de uma forma até não mais intensa, mas intensa também, de uma maneira que também te abala emocionalmente. E essas perdas, o entendimento dessas perdas, ela faz com que você comece a trilhar um novo caminho. Saber que a sua vida, ela tem e continua tendo um sentido, né? E que as respostas para os porquês, gradativamente, você vai encontrando algumas respostas para algumas perguntas, não para todas, mas algumas perguntas vai ter respostas e vai te ajudar também a você ter esse equilíbrio emocional para você continuar a seguir em frente. Obrigada. Bom dia a todos. É interessante as ponderações, as colocações dos nossos companheiros, né? E como a Patrícia disse, nós somos realmente muito apegados à forma, né, a qual podemos apalpá-la, podemos pegar, podemos sentir, né? Então, como no Espiritismo a gente não, apesar de todos aqui ter falado na perda, nós dizemos assim a separação, porque na realidade é uma separação temporária que nós vamos viver, né? E separação no sentido de físico, né? Nós lembramos de uma história interessante que ocorreu aqui na nossa cidade, alguns anos atrás, quando ainda havia muito poucos bancos aqui na cidade e as pessoas tinham pouco conhecimento dos depósitos bancários, né? Como lidar com esses depósitos. E uma pessoa vendeu uma fazenda muito grande, né? E ficou com esse dinheiro guardado, porque antigamente se pagava essas coisas a dinheiro. Não havia nem a circulação de cheques, essas coisas, né? Era dinheiro mesmo, a moeda sonante. E ele ficou com esse dinheiro guardado algum tempo, e as pessoas, não, mas não fique com isso, é perigoso. E ele veio até a cidade, seu carro e tal, para depositar aquele dinheiro. Aí trouxe aquele monte de dinheiro e tal, contaram e depositaram aquele dinheiro ali no banco, né? E ele foi para casa, assim, mais preocupado, passou uns 3 dias, ele voltou lá, falou, eu queria ver meu dinheiro. E o gerente do banco falou, não, mas o dinheiro não fica aqui. O dinheiro vai para os cofres e tal, e aí nós fazemos empréstimo e tal, fazemos ele circular. E ele ficou muito apavorado com aquilo, não sabia, falou, não, eu quero ver meu dinheiro, eu quero ver o meu dinheiro aqui. Falei, não, mas seu dinheiro está no banco, né? Está aí. E ele acabou fazendo uma besteira, pegou o carro e bateu na porta do banco, tentando intimidar o gerente. Então, apesar dele saber que o dinheiro estava no banco, ele não tinha como ver aquilo lá, como sentir a presença do dinheiro. E é mais ou menos assim que ocorre conosco nessa separação. Nós não diremos perda, mas separação. Nós somos separados dos nossos entes queridos, quando chega o momento, né? E aí a gente, apesar de saber que eles estão conosco, muitas das vezes, mas nós queríamos pegá-lo, sentir, né? Sentir o seu calor, a sua presença, conversar diretamente. Porque às vezes, como disse a Patrícia, a
A gente escreve uma carta, a gente conversa, a gente ora, mas não sente a presença física daquele ente querido. Então isso deixa nós um pouco sem rumo. Mas à medida que vamos trabalhando isso, vamos sentindo maior a sua presença. E lembrando que, como todos nós somos criaturas divinas, né? Somos filhos de Deus, e que Deus é o amor absoluto, que é a justiça absoluta, jamais nós deixaríamos passar por situações que não fosse necessário ao nosso processo de evolução. E sabemos que estamos aqui num processo de evolução, né? Não receberíamos o que recebemos simplesmente sem fundamento, sem razão. Então estamos aqui num processo de evolução. Então Deus nos dá todos os meios para que possamos evoluir, possamos crescer, possamos desenvolver a nossa capacidade intelectual, moral. E nesse processo, muitas das vezes nós temos a necessidade dessa separação do ente querido. Mas muitas das vezes isso já está programado. Lá no mundo espiritual, entre ele, a espiritualidade, e nós tivemos esse acerto. Você vai vivenciar junto dos seus pais 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, alguns meses, vai regressar à pátria espiritual. Você vai ressurgir, vai ressuscitar como espírito, né? É uma outra coisa que muitas pessoas esperam a ressurreição como uma forma física. Ainda é o nosso apego à parte material. Na realidade, nós vamos ressurgir como espírito no mundo espiritual, de onde nós viemos. Que é comum nós esquecermos que nós viemos da pátria espiritual, viemos da espiritualidade. Chegamos aqui, ocupamos esse corpo temporariamente e temos que voltar, né? Então, o que acontece? Como disse Jesus, o que é pó, ao pó retorna. E que é espírito, a espiritualidade retorna, né? Meu mundo, o meu reino não é deste mundo. Então, tudo isso está bem claro no Evangelho, né? Jesus deixou claro todas essas situações. E a lição nos fala dessa preocupação nossa, com esse tempo físico, até onde nós devemos chegar. Alcançaremos todas as glórias da terra? Que glória é essa? Será que o corpo tem glória? Claro que não. Ainda que aqui nós alcancemos algumas glórias, essa é para o espírito, né? E essa glória ele levará consigo, né? Se ele for, lógico que aqui ele fala, se essa criatura, se essa pessoa ou se esse espírito se descambasse para o lado negativo, né, nós iríamos chorar também, nós iríamos reclamar da sua, tanto seja ele um pai, um filho, um irmão, um amigo, nós iríamos sofrer muito com isso. Mas, antes de tudo, se ele buscasse também a parte positiva, elevasse-se ao ponto de ser um trabalhador da seara de Jesus, nós iríamos sentir feliz. Mas isso não acontece somente nesse plano, mas principalmente no plano espiritual. Se ele tem uma busca no processo de evolução positiva, ele vai continuar evoluindo normalmente. Não se corta, simplesmente desencarnou, ele vai ficar lá no céu sem fazer nada, sem evoluir. Ou se foi uma pessoa negativa, vai para o inferno também, sem esse processo, né? Seria tudo inútil. Então, é interessante nós lembrarmos disso aí, que o processo evolutivo continua em todos os sentidos. E, com certeza, né, os nossos entes queridos, né, até às vezes tem algumas experiências interessantes no GAEP, eles ficam torcendo para a nossa evolução.
né? Alguns dos nossos irmãos que falaram aqui antes, com certeza os seus entes queridos estavam aplaudindo, porque eles estavam buscando o processo de evolução, né? E isso para eles é fantástico, é interessante, eles também se sentem protegidos, amados ainda mais, porque não deixaram que aquele processo de separação tornasse uma dúvida, uma incerteza para os seus entes queridos, mas um ponto para progredir ainda mais, né? Então, tudo está dentro das leis de Deus. Nós não temos que reclamar. Ainda que sentimos tristeza, nós temos que ter a esperança. Por isso que esse item do Evangelho, que fala da bem-aventurança dos aflitos, né? Porque o aflito, todo doente busca o recurso. Esse deve ser o nosso processo comum, né? Buscar o recurso. Se nós estamos numa situação muito boa, nós só queremos alegrias da terra, né? Como diz o pessoal, queremos só a farra. Mas se nós estamos numa situação muito difícil, então vamos procurar o recurso para melhorar. Então, essa aflição que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, com certeza Ele nos chama para a realidade da vida, que não é nada mais de que essa luta para o nosso progresso. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Complementando o que já foi dito, e eu vou falar rápido porque o tempo já se esgotou, a mensagem do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É uma mensagem do espírito Sanson. A gente viu na leitura e nos comentários, e aqui o Sanson reforça bem, que às vezes nos revoltamos quando vai um ente querido e questionamos por que vai uma pessoa boa e a pessoa ruim permanece aqui na Terra. Por que vai um jovem, uma criança, ao invés de ir uma pessoa que já está numa idade avançada, que já vivenciou vários anos aqui na Terra? Questionamentos desse tipo são comentados aqui na mensagem. Mas aí o Espiritismo vem trazer esse entendimento para nós, que cada um está aqui na Terra e vai passar pela experiência que precisa passar no tempo que precisa. E que a Terra pode ser comparada a uma prisão perante a vida espiritual. Então, quando um ente querido nosso se liberta, quando ele volta ao plano espiritual, ele está saindo de uma condição pior para uma melhor. Mas nós sempre queremos tê-lo perto, como foi comentado aqui, sentir o perfume, tocar, conversar, ouvir a voz. E a mensagem fala para a gente ter esse entendimento, vivenciar essa realidade, que a vida é eterna, que os nossos entes queridos continuam vivos. Tem até um ditado que fala assim, que tem solução para tudo, menos para a morte. Para tudo se dá jeito, menos para a morte. E aí a doutrina espírita veio trazer à luz que a vida continua. E se não tinha jeito para a morte, agora já tem. Que a morte só extingue a vida física. O espírito continua eterno. E aqui fala também que muita gente fala, puxa, mas foi embora tão cedo, ia ter uma vida tão boa, podia ser isso, podia ser aquilo, nós não sabemos. Às vezes chegou o momento de ir, porque se permanecesse aqui, poderia acontecer coisas piores. Nós é que imaginamos e vislumbramos dentro das nossas limitações, sem cedermos à vontade suprema do Pai Celestial. Então, eu quero agradecer
a oportunidade de estar aqui e num dia tão significativo. Com certeza os nossos irmãos desencarnados estão aqui bastante felizes por estarem sendo lembrados, por estarem sendo homenageados. Alguns trouxeram seus recados através da mediunidade de psicografia. Ao final dessa reunião, vamos ler algumas. Alguns trouxeram suas mensagens através dos desenhos, através da mediunidade de pictografia. E tudo isso para mostrar para a gente que a vida prossegue, a vida continua. São eles querendo dizer para nós, olha, nós estamos vivos, nós estamos aqui pintando, escrevendo, trabalhando, vamos continuar, ânimo, esperança, coragem, que nós também passemos isso para eles. Apesar das dificuldades naturais que a gente sente por conta do apego, que a gente passe para eles esse entendimento também. Às vezes a gente fala assim, minha mãe querida, meu filho querido. Quantas mães, quantos pais nós já tivemos ao longo das encarnações? Quantos filhos? Quando desencarnarmos, vamos reencontrar quantos pais lá, quantas mães? Nós estamos hoje com a visão limitada a essa encarnação. À medida que a gente vai expandindo o pensamento, a gente vai entendendo que somos todos espíritos eternos, fazemos parte de uma grande família universal. Quando Jesus estava na cruz, e Maria ali ao pé da cruz, orando e aguardando o desfecho, Jesus olha para ela e fala, mãe, eis aí teu filho, sinalizando com o olhar para João Evangelista. João, eis aí tua mãe, deixando ali um ensinamento para nós que nós fazemos parte de uma grande família espiritual. Temos os laços consanguíneos que são passageiros. Vamos convivendo encarnação após encarnação até chegarmos ao ponto mais alto, que é o amor, a ponto de amarmos o próprio inimigo do passado. Então, que Deus abençoe a todos, encarnados, desencarnados, nossos entes queridos, que receba a homenagem de cada um que aqui está e que se sintam confortáveis, confortados nesse dia. Eu vou convidar a Nina para fazer a prece de encerramento, depois a Jônia vai sortear aqui o tema para a reunião do próximo sábado. E aí depois nós vamos ler aqui alguma mensagem direcionada a algum ente querido. Boa semana. Bom dia. Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por esse momento de aprendizado, de comunhão. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Graças a Deus. Então, para a semana que vem, nós sorteamos o capítulo 25, Buscai e achareis. O item 9, não vos inquieteis pela posse do ouro. Já cortou? Um bom dia a todos, então. Um feliz dia de finados. Aos nossos companheiros que estão assistindo pela rede. Aqui nós encerramos em cumprimento ao horário, atrasamos um pouco. Vamos encerrar a transmissão, desejando a todos uma boa semana e até sábado que vem. Muito obrigado. Nós vamos. Cortou? Cortei.